O programa de hoje destaca os times de São João del Rei que participam do Campeonato Mineiro Sub-20 de futebol. Mas esse não é o único assunto, né, Tainara? Claro que não, Lucas. Para aqueles que pensam que futebol é coisa de homem, vamos mostrar que as mulheres também dão um show em campo, inclusive aqui na região. Mas de onde vem essa paixão pelo futebol? Nossa equipe foi às ruas em busca da resposta. E ainda, vamos apresentar a história de Herbert William, o lutador de jiu-jitsu que vem conquistando vitórias enfrentando superações. É agora, no De Olho no Esporte. Boa noite. Começou sábado o Campeonato Mineiro Sub-20 de futebol. Das 12 equipes, 2 são de São João del Rei, o Figueirense e o Atlético, que estreou em casa com goleada e venceu por 4-0 a equipe do Vila Nova. Assim como em 2016, as 12 equipes se enfrentam na primeira fase. Passam os 6 melhores classificados para um hexagonal, do qual saem 2 finalistas. A mudança deste ano está na final, que será disputada em jogo único. Esse jogo vai estar para ser definido aonde que vai ser realizado. Talvez exista uma grande perspectiva que seja no Independência em Belo Horizonte. E com o sistema de disputa já definido, o time são-joanense do técnico Marco Túlio entrou em campo. Os jovens atletas que vieram de diferentes localidades contam com o apoio dos torcedores são-joanenses para dar início à trajetória em busca do título mineiro sub-20. Trajetória que começa aqui, no estádio Joaquim Portugal. O time pressionou desde o início e abriu o placar logo cedo. Juliano marcou de pênalti. O segundo gol saiu dos pés do volante Leandro. E Diego, também de pênalti, ampliou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Vila Nova foi para cima, mas o Atlético soube conter a equipe visitante. Jonas, o camisa 10, fechou o placar com um belo gol, colocando o time no caminho certo e firmando as expectativas dos atletas para o campeonato. Expectativa de sair com os 3 pontos e graças a Deus deu tudo certo aí, a gente conseguiu fazer um placar elástico sobre o Vila Nova. No próximo domingo, o Atlético vai enfrentar o Ponte Nova fora de casa pela segunda rodada na competição. Já o Figueirense vai estrear a primeira rodada na quarta-feira contra o Galo em Belo Horizonte, às 3 horas da tarde. O Social voltou aos treinos depois de uma rodada cheia no final de semana. Quem tem as informações é a nossa repórter Juliana Paraviso. No último final de semana, o Social entrou em campo com suas equipes de base para competir contra a MDH. Com o Sub-15, a equipe saiu derrotada por 2-1. Já com o Sub-17, houve um empate de 2-2. O próximo jogo acontece em Juiz de Fora, no próximo sábado, contra o Berabinha. Não é fácil ser mulher e se dedicar aos esportes. As equipes femininas de futebol, por exemplo, têm que enfrentar muito preconceito, mas aos poucos as oportunidades começam a aparecer, que é o caso do Atlético aqui de São João del Rei, que possui um time de futebol feminino. É noite de futebol e os jogadores se preparam para a partida. Jogadores não, jogadoras. Mas achar que futebol é coisa de homem é mais comum do que se imagina. E assim, acho que todas que começaram que hoje jogam, ou as mais velhas que já jogaram, passaram por algum tipo de resistência, oposição em casa, entre os amigos, no próprio clube às vezes. A CBF tomou medidas para aumentar o número de equipes femininas. A partir de 2019, os clubes só vão poder participar da Libertadores se tiverem um time feminino. Mas assim, a gente vê um crescimento bacana, assim, até com as Olimpíadas aqui, e com essas novas leis que estão surgindo, que forçam os clubes a fazer um movimento de futebol feminino. O Atlético de São João del Rei é um dos times que investe na equipe feminina de futebol. Ao todo, são 45 jogadoras que se dividem em 2 equipes, a A e a B. Aqui, garotos e garotas têm as mesmas condições de treinamento. Apenas o apoio dos clubes não basta. As jogadoras precisam também do suporte das famílias. Acho que não que você vai tomar conta, não que você está ali para mostrar nada. É um apoio da família. Eu acho que a família que dá o apoio tem mais possibilidade de um dia ver aquela pessoa crescer. Se depender do talento, as meninas têm tudo para fazer sucesso no futebol, mas ainda falta incentivo para as jogadoras.
começa a perceber, assim, até entre os familiares falando, tipo, a menina tem que fazer balé, não tem que fazer futebol é coisa de homem, futebol tem contato, a mulher não sabe jogar futebol, mas a gente percebe que é o contrário. Hoje a gente vai ter um jogo aqui e vão perceber que as meninas sabem jogar muito bem, assim, e inclusive tem meninas aqui que são muito melhores que homens. Então é tudo questão de mudança de mentalidade mesmo. Falta muito para o cenário ser ideal, mas as meninas do futebol podem ter esperança. Mais de 100 alunos participaram da segunda etapa da Copa Regional das APAES aqui em São João del Rei. Entre eles, 20 alunos foram selecionados para a etapa estadual, que vai acontecer em Belo Horizonte no mês de novembro. Quem tem as informações é a nossa repórter Joyce Stampini. No último dia 30, aconteceu no campus Tancredo de Almeida Neves da Universidade Federal de São João del Rei a segunda etapa da Olimpíada Regional das APAES do Campo das Vertentes. Na ocasião, os atletas competiram modalidades como salto, caminhada, corrida e arremesso. A APAE de São João del Rei ficou em primeiro lugar no revezamento 4%. Agora, o coordenador regional, professor João Bosco, vai selecionar 20 atletas para participar da etapa estadual que acontece em novembro. O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal e da UFSJ. Joyce Stampini para o De Olho no Esporte. Vamos para um breve intervalo e na volta uma história de luta e superação. O são joanense Herbert William, que vem colecionando vitórias através do jiu-jitsu. E ainda uma crônica sobre a popularidade do futebol. O que esse esporte tem que atrai tanto brasileiro? Voltamos já já. A gente sabe que o esporte traz muitas histórias de luta e superação. E vamos contar uma agora para vocês. É a do são joanense Herbert William, que vem conquistando espaço através do jiu-jitsu. Herbert William de Carvalho, 36 anos, é lutador de jiu-jitsu, pintor e pai de 7 filhos. O são joanense foi tricampeão no Campeonato Pan-Americano Ex-Combat de Jiu-Jitsu Profissional, realizado pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais e pela Ex-Combat TV News em Vitória, em abril. No final de maio, o faixa roxa venceu o Campeonato Mineiro em Belo Horizonte. No momento da reportagem, Herbert carregava em seu peito 32 medalhas, mas segundo o esportista, ele coleciona mais de 150. Não faltam histórias de superação no esporte, e com Herbert não foi diferente. Posso que sou uma nova pessoa, uma criatura, porque eu fiquei preso 10 anos, ocorreu um acontecido na minha vida, eu fiquei preso 10 anos, hoje graças a Deus eu dando a volta por cima, muita gente está se espelhando em mim, eu vejo na rua o reconhecimento, isso é muito gratificante, não tem dinheiro que preze. É muito gratificante mesmo. Onde eu vou, passo, você é o rapaz passando televisão, parabéns. A minha vida, eles sabem da minha vida, eu não escondo de ninguém, não. Hoje, de graças a Deus, eu paguei, eu errei sim. Em agosto, Herbert conta a vitória para participar do Campeonato Mundial. Esperamos que o lutador traga mais medalhas para casa. Isabela Salles, para o De Olho no Esporte. Herbert venceu o Campeonato Mineiro no último dia 28 em Belo Horizonte e se prepara para o Campeonato Mundial, que acontece em agosto no estado do Espírito Santo. Agora, mudando de assunto, vamos falar de atletismo. A terceira corrida noturna do Instituto Federal Sudeste movimentou a cidade. Veja só.
A terceira edição da corrida noturna do Instituto Federal do Sudeste de Minas recebeu nessa noite 350 corredores de mais de 10 equipes de São João e da região. O evento, que faz parte da Semana de Integração do Instituto, tem o objetivo de aproximar estudantes, professores e a comunidade. O percurso, de 5,5 km, teve início na entrada do campus, ao lado do Parque de Exposições. Seguiu pela Avenida 31 de Março e retornou à entrada do Instituto. Rinaldo da Silva foi o vencedor no masculino com um tempo de 17 minutos e 34 segundos. Já no feminino, Magda da Silva foi a vencedora com um tempo de 23 minutos e 4 segundos. Os dois são da equipe da Elite Academia de São João del Rei e venceram as últimas 3 corridas da cidade. E para quem gosta desse esporte, gente, é bom lembrar que no dia 17 vai acontecer a Corrida Rainha da Paz. As inscrições já estão abertas no site corridão.com.br. Pelo segundo ano, a Copa Levorim de Mountain Bike tem São João del Rei como palco. Os detalhes com Sofia Pacheco. São João del Rei recebe a segunda etapa da Copa Internacional Levorim de Mountain Bike entre os dias 9 e 11 de junho. O evento, que já teve São João como sede em edições anteriores, acontece aqui no campus Tancredo Neves da UFSJ. No último ano, a competição movimentou mais de 1.000 participantes divididos em 20 categorias. As provas deste ano são válidas para o Mundial da categoria Júnior e também servem como preparação para a próxima etapa que acontece em Congonhas. Eu sou Sofia Pacheco para o De Olho no Esporte. Ultimamente o futebol não tem arrancado aquele sorriso e aquela vibração dos brasileiros, né, Lucas? Talvez, Tainara, mas nem isso é capaz de tirar aquela paixão das pessoas por esse esporte. É como se ele tivesse algo especial que prendesse as pessoas. Será, Lucas? A crônica de hoje é justamente sobre isso. Afinal, o que faz o futebol um esporte tão popular? Antes mesmo de ser penta no futebol e também no futsal, o Brasil já era conhecido em todo o mundo pelo talento com os pés e as bolas na rede. Mas o tempo passou, veio o 7-1 e teve quem questionasse a influência do esporte no país. A fase já não é das melhores. Além disso, São João del Rei, como boa parte das cidades do interior, não tem nenhum grande time, nem recebe grandes eventos esportivos. Ainda assim, a bola continua rolando por aqui. Por isso, saímos às ruas da cidade para tentar entender o que faz desse esporte tão popular. A primeira história que conhecemos foi a do Vinícius. Filho de esportista, ele se formou em educação física e trabalha numa escola pública da cidade. Como treinador, levou o time da Escola Ministro Gabriel Passos à final regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG. A torcida da escola compareceu em peso. Já o título não veio, mas a importância do momento não será esquecida. Nossa escola é uma escola de bairro, de periferia. Ela atende a alunos de área de vulnerabilidade social. E foi muito importante a gente vivenciar essa prática por meio do time de futsal masculino e feminino. E o envolvimento da comunidade, da escola, foi algo que me cativou muito e que me fez buscar entender e melhorar a minha forma de trabalhar com esses meninos. Com a bola nos pés, muitos desses jovens sonham com uma história no esporte. Eu já passei por alguns lugares sem sucesso, mas ainda estou almejando, estou tentando chegar lá. Se Deus quiser, um dia vai dar certo. E falar sobre o futebol é inexplicável, cara. É a mesma coisa que perguntar pra você se você gosta de comer, entendeu? É muito bom, é um sentimento que, se for pra tentar explicar aqui, não consegue. É só quem sente mesmo. No outro canto da cidade, conhecemos o Marinho Pasteleiro, torcedor fiel do Social desde 1951. Nem o pai atleticano fez ele mudar de ideia. O coração era azul e branco desde a primeira vista. Negócio assim de instantâneo, né? Meu pai queria que eu fosse pra lá, torcia pra eles. A família todinha atleticana. Os irmãos todos já falecidos, tudo atleticano. E eu não consegui. Ele ganhou esse nome porque vendia pastéis durante os jogos e foi até homenageado pelo clube com uma placa. Mas o melhor dessa história é a lição dele sobre futebol. Eu sou assim, eu acho que futebol é um esporte coletivo, que é para fazer amizade, né? Não fazer desunião. Conversando com esses personagens, descobrimos que o que torna o futebol tão popular
não são apenas os grandes times e os grandes campeonatos, mas sim as histórias. Histórias de grandes conquistas, de um filho que segue os passos do pai, de um jovem que sonha com uma carreira, de um torcedor apaixonado pelo clube do bairro e tantas outras espalhadas pelo país. Talvez seja por isso que na ponta das canetas tem uma bola, porque quando elas começam a rolar, começa também uma nova história. Então é isso, gente. Nosso programa chegou ao fim. Mas terça que vem estamos de volta com muito esporte para você. Boa semana. Até lá.